Isabela sempre foi uma mulher vibrante. Nascida e criada numa pequena cidade interiorana, ela se sentia conectada com a natureza ao seu redor. O cheiro da terra molhada após a chuva, as árvores antigas que pareciam contar histórias, tudo isso fazia parte de seu ser. Seu trabalho como professora não era apenas uma profissão, mas uma verdadeira paixão. Ela adorava ensinar as crianças, vendo nelas o futuro, a chance de fazer uma diferença real no mundo. Seus alunos a adoravam. Ela sempre estava disposta a ajudar, seja com seus estudos ou problemas pessoais. Isabela morava com sua mãe, Dona Maria, que, embora mais velha, sempre foi o pilar de sua vida. As duas dividiam um pequeno apartamento, mas isso nunca foi um problema. O amor e o cuidado que compartilhavam faziam aquele lugar mais acolhedor do que qualquer mansão. Todos os sábados, Isabela visitava sua mãe e juntas compartilhavam longas conversas sobre a vida, sonhos e, às vezes, sobre medos. Era um dos momentos mais importantes da semana para ambas. Nada poderia preparar Isabela para o que estava prestes a acontecer. Era um sábado de manhã claro e sem nuvens. Isabela estava indo visitar sua mãe como de costume. Ela dirigia seu carro, uma pequena e velha hatch, pelas estradas que conhecia bem. Mas naquele dia algo parecia diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado das últimas semanas. Talvez fosse a sensação de que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia, mas aquela sensação se dissipou rapidamente quando outro carro entrou em sua faixa de direção, colidindo com força. O impacto foi tão violento que Isabela desmaiou na hora. Quando acordou, estava em um leito de hospital, cercada por tubos e monitores. O cheiro de antisséptico preenchia o ambiente e sua mente estava lenta, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ela não sabia o que havia acontecido. A dor era insuportável. Sua mãe estava ao seu lado, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ao vê-la acordando, um alívio visível tomou conta de seu rosto. Os médicos logo explicaram que o acidente havia causado danos significativos à sua coluna. Havia uma chance muito pequena de que você voltasse a andar, Isabela. As lesões são graves, disseram com compaixão, mas sem falsas esperanças. A jovem professora se viu estupefata, sem palavras, incapaz de processar o que estava acontecendo. Nos primeiros dias após o acidente, Isabela foi envolvida em uma névoa densa de dor e desorientação. Ela estava em uma cama de hospital, com vários ferimentos pelo corpo, mas o que mais a machucava era o pensamento de que sua vida estava se desintegrando diante de seus olhos. Ela, que sempre foi tão ativa, agora estava confinada a uma cama, sem poder se mover. A dor física era terrível, mas a dor emocional parecia ainda mais cruel. A ideia de nunca mais poder andar, de não poder dar aula novamente, de não poder viver a vida como antes, tudo parecia insuportável. Isabela mergulhou em uma depressão profunda. Aquele acidente parecia ter apagado qualquer possibilidade de futuro, mas, em meio ao sofrimento, algo dentro de si começou a resistir. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. Filha, até no escuro mais profundo, há sempre uma luz. Só precisa acreditar que ela vai te encontrar. Embora fosse difícil, essas palavras começaram a se enraizar em sua mente. A dúvida começou a dar lugar a uma pequena chama de esperança. A recuperação era lenta. Isabela passava a maior parte dos dias em silêncio, apenas observando o movimento das pessoas ao seu redor. Sua mãe vinha todos os dias trazendo comida, fazendo-lhe companhia e, o mais importante, acreditando nela. A mãe de Isabela nunca perdeu a esperança, mesmo quando os médicos começaram a dizer que as chances eram mínimas. Foi em um desses dias, durante uma visita da sua mãe, que Isabela, com a voz fraca, fez a pergunta que mudaria o curso de sua recuperação. Mãe, e se eu nunca mais andar? Dona Maria a olhou com uma serenidade incrível e respondeu. Você vai andar, filha. Eu sei que vai. Mas, mesmo que não ande, você vai encontrar uma nova forma de viver. Acredite em mim. Essas palavras foram como um combustível para Isabela. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas decidiu que, ao menos, tentaria. Começou a ouvir relatos de pessoas que superaram desafios aparentemente impossíveis. Leu sobre histórias de pessoas que recuperaram movimentos depois de anos em cadeiras de rodas
e outras que conseguiram realizar coisas incríveis com a fé e o esforço diário. Aos poucos, uma sensação de força começou a crescer dentro dela. A fisioterapia foi uma das partes mais difíceis de sua recuperação. No início, Isabela mal conseguia mover um dedo do pé. Ela sentia dor em cada movimento, mas se forçava a continuar. Não podia se dar por vencida. Cada dia era uma pequena vitória. Uma sensação estranha de eletricidade percorrendo sua espinha. O formigamento nos pés. O movimento, mesmo que mínimo, de seus dedos. A dor física nunca desapareceu, mas a sensação de superação e a esperança voltaram com força total. Ao longo dos meses seguintes, Isabela fez o que parecia impossível. Ela começou a usar um andador e, com o tempo, os passos ficaram mais firmes. A sensação de estar de volta ao mundo, caminhando novamente, foi algo indescritível. As lágrimas de dor se misturaram com lágrimas de gratidão e alegria. O momento que Isabela considera o ponto de virada aconteceu depois de 6 meses de luta constante. Uma noite, ela acordou sentindo algo diferente. Sua coluna, que antes estava completamente imóvel, agora estava reagindo. Ela sentiu uma leveza e uma força que não sentia há meses. Ela chamou sua mãe desesperada e, juntas, começaram a testar os movimentos. Isabela se levantou do leito, apoiada pela mãe, e conseguiu dar os primeiros passos sem ajuda. Foi um momento mágico, inexplicável. Os médicos ficaram surpresos. Eles não acreditavam que ela poderia recuperar tantos movimentos, mas a vontade de Isabela e sua perseverança tinham feito a diferença. O que começou como um simples passo logo se transformou em um caminho de conquistas, até que ela voltasse a andar de forma independente. Hoje, anos depois, Isabela não é mais a mesma pessoa. Ela superou o trauma físico, mas também passou por uma transformação emocional e espiritual profunda. A jornada a ensinou a valorizar as pequenas coisas, a reconhecer a força interior que, muitas vezes, ela subestimava. Ela não voltou a ser a professora que era antes, mas encontrou uma nova forma de ensinar, de inspirar e de tocar vidas. Ela se tornou uma defensora do poder da fé e da perseverança, compartilhando sua história em palestras, livros e vídeos. Isabela sabia que a verdadeira superação não era voltar ao normal, mas crescer a partir da adversidade. Isabela aprendeu que os milagres não acontecem de forma mágica e instantânea, mas são o resultado de pequenas vitórias diárias. Sua história de superação não é sobre ser perfeita, mas sobre aceitar as imperfeições e continuar a caminhar, mesmo quando o caminho parece impossível. Ela descobriu que, mesmo nas horas mais escuras, há sempre uma luz. Basta saber onde procurar.